Olá, eu chamo-me Adriano Tavares, moro aqui nas Mercês. Tenho uma maldição que todos os meses, todas as pessoas da minha casa, da minha família ficavam doentes e passando 6 meses, quase um ano, falecia sempre alguém. Eu também tinha vários acidentes, muitos acidentes, brigas em casa, tinha um lar conturbado, muitos problemas, traumas complexos e por causa disso comecei a refugiar no álcool, tabaco, em drogas. Chegou uma altura em que eu perdi a minha mãe e foi o meu maior fundo do poço. Foi repentino, essa tragédia. Aí eu comecei a pensar em suicidar, tentei cortar o pulso, tentei-me atirar de uma ponte. Quando eu entrei no centro de ajuda, fazendo as correntes, fui quebrada a maldição, fui livre da doença, encontrei a paz que não tinha, fui livre do desânimo, pensamento de suicídio. A minha vida mudou por completo. Hoje eu sou livre, hoje sou feliz, hoje não tenho vício. Eu estou livre e tenho vontade de viver. Foi no centro de ajuda que a maldição foi quebrada. Quando se fala de bruxaria, inveja, maldições hereditárias, feitiçaria, muita gente não acredita. Claro, é um direito de cada um. E há aqueles que inclusive dizem o seguinte, que quem acredita nessas coisas é fraco de mente. Mas espera lá, é um direito seu, se você pensa assim. Mas será que realmente é fraqueza de mente? Porque olha quantos casos, por exemplo, eu vou colocar testemunhos aqui agora de pessoas que contam em primeira pessoa, foram vítimas de bruxaria, vítimas de mal olhado, vítimas de inveja e que a vida delas foi por água abaixo. Perderam tudo, perderam o que conquistaram, fracassaram na vida. E por que isso? Será porque elas acreditaram nessas coisas? Mas muitas delas nem acreditavam. Só passaram a acreditar quando foram vítimas dessas bruxarias, desses maus olhados. Mas por que a bruxaria, por que a inveja, de fato consegue arruinar a vida da pessoa, consegue destruir a vida de uma pessoa? Até daquelas que, como você, dizem não crer nessas coisas. Por quê? Qual é a razão? Daqui a pouco eu vou falar para você por que essas coisas conseguem, de fato, arruinar a vida de milhares de pessoas. Mas eu quero que você acompanhe comigo casos, histórias de pessoas que passaram por isso. Contam em primeira pessoa o que passaram, o que viveram, mas que hoje, depois que participaram desse exorcismo realizado todas as sextas-feiras no centro de ajuda, elas conseguiram dar a volta por cima, elas conseguiram reverter o quadro de negativo para um quadro positivo. Preste atenção. Olá, eu me chamo Daniela Furtado, eu sou das Mercês. Antes eu era muito depressiva, eu acordava só à tarde, não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de fazer as coisas, tanto que houve um tempo que eu só saía de casa uma vez por mês para fazer as compras, para fazer as coisas básicas. E eu tinha dores de cabeça constantes, cheguei a tomar comprimidos e não passava as dores de cabeça. Eu chorava muito, eu era muito nervosa. Quando ficava nervosa, gritava e às vezes os vizinhos até ouviam. Eu sou de Cabo Verde, eu vim para cá para estudar. E os meus estudos não andavam, não. Tive 7 anos na mesma situação. Não conseguia me levantar para ir à escola. Quando eu ia à escola, eu tinha um peso nas pernas que eu não conseguia andar para a faculdade. Eu tinha uma presença constante dentro de casa. Eu não via vultos, mas eu sentia uma presença atrás de mim. Eu ia para a casa de banho, essa presença ia. Eu era antissocial, eu não saía com os meus colegas, eu não me socializava com as pessoas. E então eu fui aos bruxos para ver se me ajudavam, porque era uma angústia muito grande. Comecei a fazer os tratamentos que eles lá passam, mas depois ou piorava ou continuava na mesma. E então eu comecei a pensar se aquilo era o certo, se eu estava a buscar ajuda no lugar certo. Foi assim que eu conheci o Centro de Ajuda. Comecei a ouvir o que eles ensinavam e comecei a pôr em prática. E então toda a angústia, toda a tristeza, aquela presença constante, a insônia acabou logo no primeiro dia. O nervosismo também acabou, as dores de cabeça também acabaram. A sensação que eu tinha da presença da pessoa atrás de mim, sempre que me acompanhava, também desapareceu. Hoje os meus estudos já estão a encaminhar, já consigo ter perspectiva das coisas que eu começo, já tenho perspectiva de terminar, já sou sociável, já saio, já falo, hoje estou feliz. Foi no Centro de Ajuda que a maldição na minha vida foi quebrada. Chamo-me Maria de Lourdes Silva, moro em Carnide. Tive graves problemas de saúde,
Comecei por operações aos 19 anos. Só operações foram 4, febre reumática aguda, foi vários problemas de coluna, foi bronquite asmática, mas mesmo em último grau, que eu dava com a cabeça nas paredes, eu nem o oxigênio recebia quando ia a Santa Maria. Depois foram os peitos, tive que tirar líquido por 2 ou 3 vezes dos 2. A última foram hemorragias. Depois de vários internamentos, veio-me um cancro na barriga, um tumor. Através de hemorragias, tive que ser operada. Passado 4 meses, foi na cabeça. Neste intervalo tinha havido a morte do meu marido. Neste intervalo fizeram bruxaria no meu quintal, um boneco todo cheio de alfinetes, todo. Entretanto, houve uma pessoa que me convidou, minha amiga, para vir ao centro de ajuda. Depois que eu entrei no centro de ajuda, é que tudo isto mudou. Nunca mais senti nada, nunca mais tive nada destes problemas, nada. Através do que eu ouvia e do que eu via, eu consegui me libertar. E hoje sou uma mulher feliz, tenho saúde, tenho paz de espírito, há paz na minha casa e hoje tenho uma vida livre. Foi no centro de ajuda que a minha maldição foi quebrada. Essas pessoas, observem uma coisa, que todas elas falam das suas desgraças por causa das bruxarias, da inveja, do mal-olhado. Essas pessoas chegaram ao extremo. E há aqueles que, quando chegam a situações como elas, acabam também buscando na bruxaria, nas feitiçarias, resolverem os seus problemas. Ora, mas isso é uma incoerência muito grande. Mas acabam fazendo isso porque querem ajuda, querem reverter a sua situação. Porque todo ser humano, não há quem nesse mundo não queira, em alguma área da vida, superar uma situação difícil. Há os que não querem mais, mas um dia quiseram, um dia desejaram. E porque a situação não mudou, acabaram se conformando. Mas todo mundo quer. E muitos, sem saber como fazer, acabam entrando por esses caminhos também. Como você, né? Eu acredito que agora mesmo você já está se lembrando dos dias que você foi buscar apoio nos bruxos, apoio nas bruxas, fez feitiços, fez tudo que o bruxo mandou, a bruxa mandou, na intenção de resolver esse problema. Resolveu? Não, não resolveu, essa é a realidade. Se tivesse resolvido, você nem estaria me acompanhando. Você só está me acompanhando porque a sua vida é um inferno. Porque são desgraças atrás de desgraça. É o marido que foi embora de casa, é o filho que se tornou drogado, é a vida que virou de cabeça para baixo. É esse problema de saúde que ninguém resolve, que a medicina não resolve. Quer dizer, na verdade, meu amigo, você me acompanha porque você sabe que a única solução, a única maneira de você mudar a sua história é fazer o mesmo que essas pessoas que deram testemunho, elas fizeram. Elas foram até o centro de ajuda. Por isso que você me acompanha. Agora, faça o que elas fizeram. E ainda hoje, porque hoje nós vamos realizar esse trabalho de exorcismo para libertar você dessas cargas negativas. Eu falei o porquê. Eu falei que ia explicar o porquê que essas bruxarias, inveja, elas conseguem destruir a vida das pessoas. E o porquê está exatamente aí. Porque essas coisas conseguem transmitir essa carga negativa e faz com que a vida da pessoa acabe sendo uma vida negativa. Vamos a mais relatos de pessoas que participaram desse exorcismo que nós realizamos às sextas-feiras. Acompanhe, daqui a pouco eu volto falando mais sobre isso. Se é do seu interesse, acompanhe esse testemunho e daqui a pouco a gente volta a falar. Edna, o que aconteceu através da quebra da maldição? Eu via vultos, ouvia vozes, era uma pessoa muito nervosa, tentei matar o meu marido, batia muito nos meus filhos e pensei em entregar para o assistente social porque eu não queria os meus filhos comigo. Era uma pessoa muito nervosa e qualquer coisa que eles me faziam eu batia, os meus filhos tinham medo de mim. E foi aí que eu conheci uma amiga que me levou para o centro de ajuda e a participar nas reuniões às sextas-feiras eu fui liberta. E graças a Deus hoje não tenho nada, tenho... Esse desejo de homicídio, esses problemas, esse desequilíbrio emocional,
Passou completamente. Foi tudo quebrado. Tudo quebrado, não tenho nada. Vanessa, o que aconteceu através da quebra da maldição? Quando eu entrei na igreja, no centro de ajuda, tive um problema no músculo, nas pernas, não conseguia andar. Então passei 3 meses dentro de casa, sem ir para a rua, só... Que problema era esse nas pernas? Tinha problema nos músculos. Nos músculos? Músculos nas pernas. Não conseguia andar, dependia da minha família para cuidar de mim. E foi sempre assim, sempre doente. Passei 3 meses assim, completamente. Você dependeu de outros para chegar aqui? Exatamente. Não conseguia andar para ir para a igreja. Tinha que ter alguém para me pôr no colo ou alguém da igreja para me ajudar a ir para a igreja. Bem, seria uma pergunta muito óbvia se eu dissesse como é que tu estás agora, não é? Estás de pé. Toda essa maldição foi quebrada. Foi quebrada. Esse problema nos músculos, nas pernas, desapareceram totalmente. Agora podes andar e desfrutar da vida. Claro, sempre. Deus te abençoe. O seu nome? Sueli. Sueli? O que aconteceu através da quebra da maldição? Descobri que existia uma maldição hereditária na minha vida que eu desconhecia. Sofria com asma brônquica, né? Que já vinha do meu avô, passou para o irmão, passou para mim. Só que eu não sabia que era uma maldição hereditária. Um casamento destruído, uma tentativa de um relacionamento que não deu certo, que também o da minha mãe não tinha dado certo. Hoje, esse problema de asma, esse problema do casamento, como está? Cessou completamente. Saudável, feliz, casamento restaurado, tenho uma vida sentimental hoje completamente diferente da primeira. A maldição foi quebrada. Quebrada, em nome de... Desfruta da tua vida. E você pode acreditar numa coisa, hein? Que quando a pessoa é vítima dessas bruxarias, vítima dessas feitiçarias, e que vem sobre ela essa carga negativa, você pode ter certeza disso. Junto vem o medo. Junto, essa carga negativa consegue despertar dentro da pessoa o medo. E é aí que o problema piora ainda mais. É aí que a situação se descontrola por completo. Porque você, com medo, toma decisões erradas, tem pensamentos negativos, por causa do medo você deixa de fazer o que tem que fazer, ou então por causa do medo você acaba fazendo o que não deveria ser feito, e é aí que a coisa complica, a situação piora. Então você tem que se livrar desse medo. Sexta-feira é o dia que nós trabalhamos para exorcizar as pessoas, para arrancar das pessoas essa carga negativa. Porém, neste próximo domingo vai ser o dia onde nós estaremos lutando definitivamente contra o medo, lutando contra essa situação que aprisiona, infelizmente, milhares de pessoas, que acabam fazendo muitos até desejarem a morte ou tentarem o suicídio ou cometerem um suicídio porque não vem mais saída para si. Esse medo tem que ser vencido, porque enquanto você não vence esse medo, o problema ele vai crescer, o medo vai aumentar, mas o problema também vai aumentar. Aliás, é como o medo ele é capaz de alimentar o problema, ele é capaz de engordar o problema. A mesma coisa com a fé. A fé ela é capaz de alimentar a sua vitória, ela é capaz de levar você a ter forças para conquistar a sua vitória. Então, neste domingo, nós vamos confrontar esse medo e ensinando você a superá-lo. E sendo livre desse medo, você com certeza será livre de tudo aquilo que é negativo. Eu estarei aqui na Praça de Estrasburgo, na Vila de Luxemburgo, bem próximo à estação de comboios aqui no Luxemburgo. Você pode estar conosco às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 6 da tarde. Esse domingo com certeza será especial e é você que eu quero aqui. Se você mora em outro país, em outro lugar, aí perto de você tem um centro de ajuda. Ligue para a linha Amigo 24 horas, esse telefone que aparece no seu televisor. Ligue e busque saber aonde existe um centro de ajuda mais próximo de si. Um forte abraço a todos e até a próxima.